Pessoal, nós vamos falar agora de uma curva especial, né, que faltou a gente falar, que se chama curva polida ou curva de frequência, tá? E para a gente fazer essa curva polida, que também pode ser chamada de curva de frequência, que está na página 65 do material, a gente vai precisar aprender uma nova frequência. Nós já aprendemos 4 frequências: frequência absoluta simples, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa, ok? Mas nós vamos fazer agora, aprender uma nova frequência que se chama frequência calculada. Por que a gente vai aprender essa frequência calculada agora? Porque para fazer essa curva polida, a gente precisa dessa frequência calculada. E aí, eu já deixei as contas prontas aqui para facilitar o nosso raciocínio, tá bom? Bom, a frequência calculada, ela é denotada por FC, Fzinho, Czinho, tá? E tem esse Izinho aqui, que é o contador da linha. Então, frequência calculada 1, se Izinho vale 1, é a frequência calculada da linha 1. FC2, se I vale 2, quer dizer frequência calculada da linha 2, na tabela, né? E por aí vai. Então, temos aqui, por exemplo, frequência calculada. Como é que a gente calcula ela? A gente só usa o Fzinho, que a gente já aprendeu, para calcular essa nova frequência FC, tá bom? Frequência calculada. E aí, nós vamos ver agora como é que ela funciona. Perceba o seguinte: a frequência calculada, ela vai ser de uma linha aí na tabela, ela vai ser a frequência absoluta I menos 1. O que é I menos 1? I menos 1 a gente lê como sendo da linha anterior, ok? Se eu tô calculando a frequência calculada da linha I, eu vou usar a frequência absoluta da linha anterior, da linha I menos 1. Mais 2 vezes a frequência da própria linha, que eu tô calculando, mais a frequência I mais 1. O que é I mais 1? Se I menos 1 é da linha anterior, I mais 1 é da linha posterior, ok? Então, frequência absoluta da linha posterior. E aí, perceba o seguinte, tem aqui uma divisão por 4. Por que eu tô dividindo isso tudo por 4? Ora, eu estou somando 1, 2, 1 mais 2, 3, mais 1, 4 valores aqui, ó. Um valor, 2 valores, que é o mesmo repetido, e um quarto valor, né? 1 mais 2 mais 1, 4 valores. Então, a gente divide por 4 para ter como se fosse uma média, tá bom? Então, é uma média de frequências. Na prática, como é que fica isso? Vamos ver, por exemplo, qual é o valor da frequência calculada da linha 1. Eu vou aqui na linha 1, I é o contador da linha, primeira linha. Então, ó, I, contador da linha. Se eu faço I igual a 1, eu tenho FC1, que é a frequência calculada da linha 1. Quanto que é a frequência calculada da linha 1? Olha, eu vou tomar a frequência da linha anterior. Bom, se eu tô na linha 1, eu vou aqui para a coluna da frequência. Tô na linha 1. Mas primeiro, além da frequência da minha linha, eu preciso da frequência da linha anterior. Mas na linha anterior, não tem frequência nenhuma, não tem classe, não tem nada. Então, quanto vale a frequência na linha anterior? Vale 0, porque eu não tenho essa frequência, não tenho classe, né? Tenho a classe ali, mas não tenho a frequência. Mais 2 vezes o 2 aqui da fórmula, 4. Por que tá 4 aqui? Porque é a frequência da própria linha. Quanto é a frequência da própria linha que eu tô calculando a frequência calculada? É 4. Então, por isso que é 2 vezes 4. Mais 9. Olha só, 9 é a frequência absoluta da linha posterior. A frequência absoluta da linha posterior é 9, ó, porque na linha seguinte, que é a segunda, Fzinho vale 9, então é 9 que tá aqui. Tudo isso dividido por 4, então 0 mais 2 vezes 4 mais 9 dá 17, sobre 4,
essa divisão 4,25, que aqui na tabela foi arredondado para 4,2, ok? Vamos ver o segundo para fixar. Olha só, frequência calculada quando I vale 2. Se I vale 2, quer dizer que eu estou na segunda linha. Então, eu quero calcular a frequência calculada da segunda linha. Bom, eu fixo aqui na segunda linha. Preciso da frequência absoluta da linha anterior. A frequência absoluta da linha anterior, a segunda, é 4. Aqui, ó, coloquei 4 aqui, tá aqui. Mais o 2 da fórmula, 2 vezes 9. Por que 9? Porque é Fzinho da presente linha, da mesma linha que eu tô calculando a frequência calculada. 2 vezes 9, ó, Fzinho da presente linha, 9. Mais 11. Por que 11? É o Fzinho da linha posterior, que vale 11. Então, 4, 9, 11, ó, 4, 9, 11. Onde o 9 é o elemento da linha que eu tô calculando o FC calculado, a frequência calculada. Fazendo essa conta, dá 33 sobre 4, que é 8,25. 8,25 tá aqui arredondado como 8,2. Ok, gente? Então, é assim que a gente faz essa conta, é sempre esse processo. Uma vez a linha anterior, 2 vezes a presente linha, mais uma vez a frequência posterior. Então, por exemplo, aqui, a frequência da linha 5. Vou aqui no I igual a 5, linha 5. Então, fixo aqui. Linha anterior, quanto é o Fzinho na linha anterior? 8, 8. Mais 2 vezes Fzinho na presente linha, 5, 5. Mais uma vez Fzinho da próxima linha, que é 3. Tudo isso dividido por 4, dá 21 por 4, que é 5,25. Se eu tô na quinta linha, então 5,25 aqui foi arredondado para 5,2, ok? E assim temos o nosso cálculo da frequência calculada. E essa frequência calculada, ela gera pra gente, né, qual é o objetivo da gente ver essa frequência calculada? É obter a curva polida ou curva de frequência. E essa curva polida ou curva de frequência, ela tá representada aqui nesse exemplo que tá no material de vocês, no livro, tá? Na página 66. E aí, foi colocado aqui todos os pontos, vou marcar, olha só, por exemplo, entre 150 e 154 é a primeira classe. Quanto deu aqui a calculada na primeira classe? 4,2. Então, aqui a gente tem o 4,2 nesse ponto aqui, tá? Na segunda classe, entre 154 e 158, quanto deu a frequência calculada? 8,2, que tá aqui representado nesse ponto, nesse X que eu tô fazendo. A terceira classe, quanto foi a frequência calculada? 9,8, tá tudo na tabela lá que a gente fez. Tô fazendo os X's aqui. Entre 162 e 166, quanto foi a frequência calculada? Foi 8, vamos lá ver, 162 a 166. 162 a 166 deu 8, coincidiu com o mesmo valor da frequência absoluta e a calculada. Então, essa é mesmo também a frequência calculada. Entre 166 e 170, deu 5,2. Entre 170 e 174, deu 2,8, ok? E esses outras bolinhas, esses outros pontos que estão aqui, são os pontos da frequência, o quê? Absoluta. Simples. Ok? E esses x's são a frequência calculada que a gente calculou, né? A gente viu na folha anterior como que calcula. Então, perceba que os x's que eu coloquei aqui, que são as frequências calculadas, eles tendem a ter um comportamento mais suave
do que os pontos. Os pontos, eles estão no lugar deles, eles não, né? Eles são mais obtusos, menos suaves, né? Então, quando você tem esses pontos que eu marquei em X aqui, você consegue passar uma curva, se você quiser, uma curva mais suave, que a gente chama essa curva mais suave de curva polida ou curva de frequência. E para que serve essa curva? Serve para a gente ver aonde tem mais frequente, né, os valores que nós estamos estudando. Então, por exemplo, nesse caso, os valores extremos, esquerda e direita, eles são os menos frequentes. E os valores centrais, eles são os mais frequentes. Mas nem sempre é assim, nem sempre o conjunto de dados se comporta dessa forma. Vamos ver na próxima folha que nós podemos ter vários comportamentos aí de curvas suaves. Então, o formato que a gente acabou de ver é chamado curva em forma de sino, né? Porque a curva forma meio que um sino mesmo, né? E nesse caso específico aqui, é um formato simétrico, ok? Simétrico, porque a primeira metade é muito parecida com a segunda metade. Mas nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que a gente tenha uma curva de sino assimétrica, que tenha uma cauda aqui mais à direita ou uma cauda à esquerda. Então, a curva pode ter formato de sino simétrico ou assimétrico. Qual é a diferença entre as duas? A diferença é que aqui a probabilidade dos valores serem baixos e altos é parecida. E aqui não. Aqui você tem uma chance maior, nesse primeiro caso, de ter valores mais altos, porque você tem uma cauda mais longa aqui. É mais chance você ter valores altos do que baixos, mas os centrais ainda têm a maior chance, porque o pico da frequência tá aqui nesses valores centrais, ok? Da mesma forma aqui, logicamente o pico de frequência tá nesse intervalo aqui embaixo que tem essa maior frequência. Mas se você for comparar os valores de os valores maiores com os valores menores, nesse caso aqui, os valores menores que vão ter uma frequência, uma área aqui embaixo maior, logo vão ter uma maior frequência, ok? Os valores mais altos, a frequência deles acaba muito rápido. Aqui eram os valores baixos, que a frequência acabava muito rápido, e tinha uma frequência acumulada maior aqui à direita para valores maiores, ok? Então, é assim que a gente interpreta a frequência dos valores. Esse gráfico é de frequência, tudo aqui é frequência, tá? Então, não é gráfico de série temporal, não é gráfico de série conjugada, não é nada disso. É um gráfico que vai dizer, os picos vão demonstrar o intervalo aqui embaixo que é mais frequente, só isso. Se a gente olhar esse outro formato aqui, ó, curva em formato de J, olha só, a frequência subindo, sempre subindo. O que isso significa? Que os valores maiores aqui embaixo, eles têm uma frequência muito maior, eles acontecem muito mais, eles têm uma chance muito maior de ocorrer. E os valores menores aqui embaixo, eles têm uma frequência muito baixa, a chance deles ocorrerem é menor. Mas essa é a curva em J. O cenário é o inverso na curva em J invertida, ok? Então, nesse segundo cenário também de curva em J, porém invertida, nós temos que valores baixos, valores pequenos, eles têm uma frequência alta. Então, é muito provável que, se os nossos dados têm esse comportamento, é muito provável que os valores menores são os que mais ocorrem. E, por outro lado, os valores maiores vão ser os que menos ocorrem, porque a curva da frequência está aqui embaixo, a curva suave, né? Curva polida. Outro formato ainda interessante, que é o contrário da curva de sino, é a curva em formato de U. Perceba, olha só, nesse caso, os picos de frequência estão aonde? Nos extremos. Então, é muito provável eu ter valores pequenos nos meus dados, é muito provável eu ter valores grandes nos meus dados,
E os valores centrais, eles têm o quê? Baixa frequência, que a curva da frequência está aqui embaixo. Então, esse é o tipo de conjunto de dados que é o famoso 880, né? A maioria dos valores ou são muito baixos ou muito altos, 880. E os valores centrais quase não acontecem. A frequência dos valores centrais é muito baixa. E por fim, existem outros formatos, né? Mas a gente vai fechar nesses. E o último que eu vou falar é a distribuição retangular. Ou seja, a curva de frequência é essa linha reta aqui que forma esse retângulo. Por isso que se chama distribuição retangular. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a frequência dos valores pequenos é a mesma da frequência dos valores médios, que é a mesma frequência dos valores grandes. Ou seja, tanto valores pequenos, quanto médios, quanto grandes vão ter aí mais ou menos a mesma chance de ocorrer, porque eles têm a mesma frequência, ok? Espero que tenha dado para compreender essa questão da curva de frequência. Esse é um assunto muito importante, ele é a base de toda a estatística, porque a partir disso emerge todo o conceito de probabilidade, né, que é trabalhado na estatística, que se remete a essa questão das frequências, né? Muito frequente gera muita probabilidade, baixa frequência gera baixa probabilidade. E nesse sentido, toda a teoria de probabilidade é construída. Probabilidade não faz parte da nossa ementa, mas ela, eventualmente, eu acho que ela é trabalhada na disciplina de matemática de vocês, tá bom? Mas com isso a gente fecha esse assunto e aí até o próximo, então, próximo conteúdo da próxima semana.